Ai, gente, nós chegamos agora no nosso dia 19. Já fizemos, estamos chegando a um terço do nosso devocional. O tema de hoje é O Dom Está Aí, só precisa ser reacendido. E o texto base é 2 Timóteo 1,6 e fala assim: Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu não sei vocês, mas eu já cheguei em alguns pontos da minha vida, em alguns momentos da minha vida, que eu achava que eu precisava de algo novo. Que eu achava que aquilo que Deus tinha me dado não era o suficiente, que podia ser mais, que podia ser algo diferente, como se tivesse faltando uma partezinha. Talvez você nunca passou por isso, mas eu já passei. E aquele momento que a gente começa a orar pedindo a Deus algo novo. Ou que para que a gente voltasse a viver algo que a gente viveu hoje. Quando você recebeu o dom pela primeira vez, que você teve aquele sentimento dentro de você, e aí agora parece que o dom está meio amortecido. É como se ele já não fosse mais tão maravilhoso como ele era no início. E aí a gente tem aquela vontade de voltar para aquele primeiro lugar. E por algum motivo, talvez, você acha que o dom está até morto. Que você falava em línguas, mas agora você não fala mais. Você tinha visões e agora você não tem mais. Você profetizava e agora você não profetiza mais e parece que o dom foi embora. A boa notícia é que o dom está aí dentro. Ele só precisa ser reacendido. Essa carta de 2 Timóteo é Paulo escrevendo a Timóteo, que era um filho espiritual dele. E ele fala de um dom que Timóteo recebeu pela imposição de mãos de Paulo. Imagina que maravilhoso você receber uma transferência de unção de Paulo. É isso que aconteceu com Timóteo. Timóteo recebe de Paulo uma transferência de unção, mas por algumas coisas que devem estar acontecendo, Paulo percebe que a unção, que o fogo que existia em Timóteo, por algum motivo, está apagado ou está se apagando. Então ele escreve essa carta e ele fala: Timóteo, reacende, reavive o dom de Deus em você. Então, isso que eu e você passamos não é só eu, não é só você. Você pode ficar tranquila que todos nós já passamos por algum ponto na nossa vida em que a gente sente que o dom de Deus ele está um pouquinho amortecido. Talvez você recebeu alguma crítica, talvez você falou algo, profetizou sobre alguém e a pessoa não aceitou, não recebeu. Talvez falaram alguma coisa ao seu respeito. Talvez você está cansado. Eu não sei você, mas às vezes eu falo assim, pai, tudo que eu queria era uma palavra e o senhor está me dando palavra para entregar para o outro. E aí a gente começa a dar aquela desanimada e falar, não vou entregar, não. Aí daqui a pouco, quando você percebe, nossa, já tem um mês, já tem dois, já tem 6 meses que Deus não me dá uma palavra para ninguém. Alguma coisa parece que está errado. É porque você negligenciou o dom. Então ele foi se apagando. E aí você se vê nesse lugar de falar, nossa, eu quero voltar para aquele lugar. Eu quero voltar para aquele lugar onde que eu entregava as palavras, onde que Deus me usava de uma forma diferente. E eu acho que era nesse ponto que Timóteo estava. A boa notícia é que é um dom. Dom é um carisma, uma dádiva, é um presente. E o nosso Deus, ele não pega de volta os presentes que ele nos deu. Então, se o Senhor te entregou um dom, ele é seu, ele é irrevogável, ele não é retirado. Pode ser que você não esteja utilizando o presente que Deus te deu. E talvez você até esqueceu mais ou menos como é que usa, mas ele está aí dentro. Ele só precisa ser reativado. O dom que Deus colocou em você, ele foi te dado para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja. Ele foi te dado para que você possa acender outras pessoas, para que outras pessoas possam ser transformadas através do dom que Deus colocou em você. Gente, o dom de Deus é ilimitado. Não precisa ter medo de usar. Use, e usa muito. Se você fala em línguas, faça um exercício para você mesmo, faça um compromisso com você mesmo. Eu vou falar em línguas todos os dias. A Bíblia vai falar que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. O Espírito Santo não vai vir te tomar tua boca para você falar em línguas. Então não espera. Faça disso algo diário. Tenha esse momento com Deus.
Se você profetiza, profetiza mesmo. Se coloque nessa brecha, nesse lugar, para que o Senhor possa te entregar palavras. Se você não profetiza, tá na hora de buscar o dom de Deus. Paulo vai falar assim: olha, busque todos os dons, mas busque os melhores. Eu gostaria que todos vocês profetizassem. Então, busque sim o dom de profecia. Vai atrás, pede a Deus. E Ele é galardoador, Ele vai te dar. Talvez você quer discernimento de espírito, peça a Deus e fique atento, porque Ele vai te dar. Talvez você já tinha e você ainda não sabe como usar, ou você se esqueceu, você nem entende muito bem o que é. Talvez você chegou num ambiente e você sente algo ruim. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu estou num ambiente que a presença de Deus não está fluindo, tem alguma coisa errada, eu sinto muita ânsia de vômito. Então eu já sei que quando eu tô com aquele sentimento de ânsia de vômito, tem algo errado no ambiente. E isso não é para me amedrontar, é para mim me posicionar e começar a orar e atrair e declarar o reino de Deus sobre aquele lugar. Então eu não sei qual é o dom que Deus colocou na sua vida, e eu não sei qual é o nível que você tem acessado ele. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que existe um nível mais profundo ainda em Deus. Existe um lugar ainda mais profundo e existe mais desse dom que Deus colocou sobre a sua vida. Então não se contenta. Se ele está apagado, ora para que Deus se reacenda. Se você acha que você não recebeu um dom de Deus, busque e ore, porque a Bíblia fala que foi dado a todos. Então tá aí, tá guardado, tá em algum lugar. Deus só está esperando você responder a esse chamado que ele colocou na sua vida. Talvez você dê uma desacreditada. Talvez você ache que é coisa da sua cabeça. Ah, não, não é possível. Isso não é Deus falando comigo. Isso é coisa da minha cabeça. Aí você parou de usar o dom que Deus te deu. Aí você deixou ele se adormecer. Aí você parou de ouvir a voz de Deus, porque toda vez que Deus falava, que o Espírito Santo falava, você falava: ah, mas tô achando que isso é coisa da minha cabeça. Chega uma hora que o Espírito Santo começa a parar de tentar. Deus te mandou orar para alguém. Aí ele manda de novo. Ele manda mais uma vez. E tu não faz. Aí vai chegar uma hora que ele vai parar de mandar. Aí você fala: nossa, tem tanto tempo que eu não intercedo, tem tanto tempo que Deus me coloca na brecha por ninguém. Ele te colocou, tu saiu do lugar. Então, o dom tá aí para ser usado. O Espírito Santo está falando conosco em todo tempo. A gente precisa nos posicionar nesse lugar e ir atrás. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai se sentir 100% pronta. Você nunca vai se sentir 100% preparada. Quando eu comecei a fluir mais no profético, a entrar nesse lugar e realmente entender aquilo que Deus tinha para mim, eu ficava pensando: nossa, mas eu preciso ter a palavra completa, eu preciso saber tudo que Deus vai falar, eu preciso ter certeza. E aí eu conversei com outras pessoas, profetas, que fluíam, que não sei o quê. A resposta deles é a mesma. Thaís, eu sinto medo de vez em quando. De vez em quando a palavra é muito doida. De vez em quando eu não sei o que Deus vai falar em seguida. Deus já me mandou falar com alguém e só quando eu cheguei eu abri a boca que Deus começou a revelar o que ele tinha. Então, exige risco. E por causa disso, você não precisa estar 100% pronta. Até porque, se você se sentir 100% pronta, a chance de você fazer na força do teu braço e não pelo Espírito Santo, a chance de você achar que é você quem faz e não o Espírito Santo, é grande e existe. Então, não espera estar 100% pronta. Vá atrás daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Eu achava uma coisa muito engraçada, como eu falei com vocês no início, sobre essa transferência de unção, né? Que Paulo fez sobre a vida de Timóteo. E quando eu comecei a estudar, que eu vi sobre essa transferência, eu fiquei pensando: cara, nossa, eu quero aquele profeta, aquele que revela tudo. É esse que eu quero a transferência de unção. Quero que ele coloque a mão na minha cabeça, porque agora deu, nossa, eu vou ver tudo. E aí eu entendi que eu tive isso com algumas pessoas falaram: olha, eu senti que Deus mandou eu orar por você, fazer uma transferência de unção sobre a sua vida. E aí depois eu comecei a pensar e eu falava assim: cara, mas eu não sou profeta igual a ele. Lógico que não, Deus me usa de uma maneira diferente. Ele pode ter derramado e transferido sobre mim um dom, mas se eu não colocar em execução, não vai crescer nunca. Eu nunca vou chegar a estar no nível daquela pessoa, porque eu não tenho coragem de começar com pouco. E ele tá lá, ó, numa caminhada com Deus há muito tempo.
Então, não é mágica, é risco. Fé se soletra RISCO, risco. Você precisa correr riscos. Olha, apesar de ser muito bom você ter alguém para impor a mão em você e ativar algo diferente em você, você não precisa de ninguém orando por você para que Deus deposite algo em você, porque já está aí. Deus já colocou em você. Deus já deu dons a cada uma de nós. Não tem desculpa para ninguém. Deus já colocou em todas nós algum presente, algo único, algo especial que ele separou para você. Então, precisa começar a usar. E nós vamos usar, não é para provar nada para ninguém. Não é para nos mostrar para ninguém. Não é para ninguém olhar para você e dizer: nossa, olha como ela é usada. Meu Deus, era uma mulher de Deus. Olha como Deus se move através da vida dela. Nós vamos começar a usar os nossos dons, porque nós entendemos que os nossos dons foram feitos para multiplicar e transbordar na vida de outras pessoas. Nós vamos começar a usar os nossos dons porque nós entendemos que existem pessoas lá fora que precisam daquilo que Deus derramou em você. Você vai abrir a boca para falar porque Deus escolheu você para falar através de você. Você vai ser utilizada e ousada naquilo que Deus está colocando nas suas mãos, porque você entendeu o lugar que você tem à mesa como filha. E como filha, você tem autoridade. Então você vai começar a usar a autoridade que Deus colocou na sua vida para exercer os dons. Não por plateia, não por palco, não para ter um nome, não para ser a profeta fulana de tal que todo mundo liga para, né, para receber alguma coisa, ou a fulana que todo mundo ora e é curado, ou a ciclana que tem. Não é para isso. Nós vamos ser usadas para que nós possamos edificar a vida de outra pessoa. E que toda vez que alguém chegar para você e falar: meu Deus, minha irmã, aquele dia você me entregou uma palavra e foi de Deus para o meu coração, você vai falar: glória a Deus, foi Ele que fez. Glória a Deus, toda honra e toda glória a Ele. Nossa, foi Ele quem me usou. Menino, sem Ele eu vou orar por você e nada vai acontecer, mas com Ele a cura vem. Com Ele o destino profético vem. Com Ele a palavra vem. Então a gente vai, nós vamos ser ousadas e usadas para que a gente possa render graça a Deus. E a gente jogar essa graça de volta para Ele. E dizer: foi Ele, foi por Ele, é para Ele, sabe? Agora, você precisa entender que reativar esse dom que Deus colocou em você não significa, ou pode não significar, voltar para o mesmo lugar, viver as coisas como era no início. Talvez Deus vai começar a mostrar uma nova faceta dele para você através daquele dom que ele já colocou em você. Talvez Deus vai começar a te mostrar coisas de maneira diferente, agir em você de maneira diferente, e você precisa estar aberta e dizer: Senhor, estou aqui, me usa. Eu entendo que é para glorificar e edificar pessoas. E tá tudo bem, o Senhor pode me usar da maneira que o Senhor quiser. Novamente, não é usar como te pegar na prateleira, usar e colocar de volta na prateleira. Como eu falei com você, Deus quer fazer uma parceria com você. E é esse usar, é essa parceria onde você dá liberdade para o Espírito Santo fluir através de você. Não enterre aquilo que Deus te deu para você multiplicar. Não enterre aquilo que Deus colocou em você para que você possa alcançar outras pessoas ou que para outras pessoas possam ser alcançadas através da sua vida. Reaviva o dom que Deus colocou em você. Esse dom não é somente para você, é consolo para outras pessoas, é bálsamo para outras pessoas, é alívio para outras pessoas. É tão bom quando a gente está passando por alguma situação e Deus levanta alguém para dizer: olha, eu ouvi, é assim, o direcionamento é esse. É tão bom porque a gente se sente tão vista por Deus, tão amada por Deus. Então, seja essa pessoa que vai se colocar na brecha, que vai se colocar como canal de bênção para outras pessoas, para outras mulheres. Está na hora de sair desse lugar de dormência, mulher. Deus te chamou para ser ousada. Deus te chamou
para tomar posse daquilo que Ele colocou sobre a sua vida e ir em direção ao propósito eterno. Tá na hora de parar, chega de ficar se escondendo, chega de ficar calada, chega de ficar, ai, eu não sei se é Deus, ai, eu não sei, ai, eu acho. Tá na hora da gente se posicionar, porque Deus te levantou para esse tempo. A unção que você carrega é para esse tempo, é para esse momento. Nós vamos reacender a chama para colocar lenha na adoração e voltar para a presença com expectativa. Todas as vezes que nós colocamos expectativas em Deus, no lugar certo, Ele responde com fogo. E é isso que nós buscamos, que as cinzas que estão tentando apagar a chama em nós sejam sopradas e que a chama reacenda em nós, que seja reacendida em nós a chama do Espírito Santo. E essa chama começa com rendição. Você rendida aos pés do Pai e dizendo: Pai, me usa conforme a tua vontade, do teu jeito, eu estou aqui, eu estou disponível. Quero ler para vocês o chamado à ação de hoje. E diz assim: separe um tempo para estar a sós com Deus hoje. Escreva quais dons você acredita ter recebido e o que tem te impedido de usá-los. Leia 2 Timóteo 1,6 em voz alta e declare: eu reavivo o dom de Deus que há em mim. Ore sobre isso. E se sentir direção, sirva alguém com esse dom ainda hoje. Comece pequeno, mas comece. O fogo volta quando você se move com fé. Comece. Só saia do lugar. Só comece a caminhar em direção àquilo que Deus já determinou sobre você, já depositou em você. E você vai ver os dons de Deus cada dia mais fluir através de você. E você vai ver o que Deus pode fazer através de uma mulher disposta e rendida ao altar dele. Amém? Glória a Deus.